folks! Espero que estejam todos bem. Eu sou a Ludmilla e hoje nós vamos resolver algumas questões de simulados do Enem que vocês podem encontrar no caderno de exercícios. Mas antes de começarmos, inscrevam-se em nosso canal e ativem o sininho de notificação. Vamos primeiro falar sobre algumas competências importantes que o Enem exige? Bom, quando usamos uma língua estrangeira, passamos a ter acesso a informações e a outras culturas. Com isso, passamos a ser capazes de associar palavras e expressões de um texto em língua estrangeira ao seu tema, utilizar os conhecimentos da língua estrangeira e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas, relacionar um texto em língua estrangeira às estruturas linguísticas, sua função e seu uso, e reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira como representação da diversidade cultural e linguística. Agora, nós vamos resolver algumas questões do simulado Enem que estão na página 62 do nosso caderno de exercícios. Na prova do Enem, vocês vão encontrar um texto em inglês que pode ser uma notícia, cartaz, cartoon, tirinha, letra de música, anúncio, citação, poema, etc. O enunciado e as opções estarão escritos em português. Vocês podem pensar que isso facilita, mas estão enganados, pode até confundir. Por isso, praticar muito é essencial. Primeiro, vamos ler o enunciado da questão para depois voltarmos ao texto. Essa é uma dica que vocês devem ter visto nos vídeos do PVS. A opção que melhor explica a frase final do discurso de Martin Luther King Jr. é: bom, o enunciado da questão pede para que a gente marque a alternativa que melhor explica a frase final do discurso de Martin Luther King Jr. Portanto, vamos ler o que diz a frase. If you can't fly, run. If you can run, walk. If you can walk, crawl. But by all means, keep moving. Em if you can fly, run, temos o verbo auxiliar modal can't na sua forma negativa, indicando que algo não é possível. E logo depois, um verbo no infinitivo, talvez indicando uma ação possível. O mesmo acontece nas seguintes frases: If you can run, walk. E if you can walk, crawl. Em seguida, observamos a frase But by all means, keep moving, em que a conjunção but indica oposição. Aqui temos a fórmula. Se você não puder X, faça Y. Mas o mais importante é que você Z. O verbo moving significa mover-se. Pensando ser esse um discurso político e o verbo move significar mover, entendemos que o mais importante é mover-se, mobilizar-se. Vamos às questões e suas alternativas. A opção A perseverança é fundamental na luta por um ideal, é a resposta correta, pois precisamos sempre nos mover por um ideal. As demais opções, letra B, não se devem contrariar as imposições do sistema vigente. Letra C, a insistência só é válida enquanto não há desgaste individual e coletivo. Letra D, as conquistas anteriores servem de motivação para as tentativas futuras. E letra E, a rotina é importante na realização de tarefas difíceis demais para seres humanos, não tem relação com a frase de Martin Luther King. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But by all means, keep moving. A questão do simulado Enem de 2014 oferece a imagem de um cartaz, geralmente utilizado em protestos. Vamos ler o enunciado da questão e depois voltaremos para o cartaz. Manifestações de rua são geralmente realizadas em países democráticos como expressão da opinião popular,
O cartaz acima é um ou uma. Lendo a frase, we can feed the poor, but we can fund a war. Vemos duas frases ligadas pela conjunção but. Vocês já sabem que but opõe duas ideias. Na primeira frase, vocês provavelmente conhecem poor, que aqui não é adjetivo, mas sim o substantivo pobres. O que seria feed? Algo que podemos fazer com os pobres, ou seja, alimentá-los. Mas o verbo can't mostra uma impossibilidade. Não podemos alimentar os pobres. Estranho, né? Então, notamos que essa é uma pergunta. Tem um ponto de interrogação no final. Vamos lá. Não podemos alimentar os pobres, mas... E aí vamos para a segunda frase. Vocês conhecem a palavra war, de Star Wars e outros jogos. Ou seja, significa guerra. O que o cartaz questiona que nós podemos fazer? Pensem um pouco. Não podemos alimentar os pobres, mas podemos... uma guerra? Ou seja, temos dinheiro para a guerra, mas não para alimentar os pobres. Isso é um protesto, um questionamento dessa atitude. Assim, podemos concluir que a manifestação faz uma crítica à priorização dos gastos públicos com a guerra e não com os pobres. Agora podemos ir às opções. Opção A. Crítica à guerra por trazer fome à população. Opção B. Incentivo à guerra para acabar com a pobreza. Opção C. Dúvida sobre como a guerra provoca a fome mundial. Opção D. Sugestão sobre como usar o dinheiro para economizar gastos. E opção E. Protesto contra a priorização dos gastos públicos com as guerras. Logo, a opção que é coerente com o cartaz é a letra E. Vamos a outra questão. O comando pede para que notemos uma contradição no texto. Vamos então observar o título do texto. Nele, encontramos algumas palavras conhecidas como food, waste e problem. A partir daí, já podemos deduzir que ele vai tratar de algum problema relacionado ao desperdício de alimento. Neste momento, pause o vídeo e faça a leitura do texto. Veja que na frase more and more food being produced while nearly a billion people still don't have enough to eat, nos apresenta uma incoerência, visto que cada vez mais alimentos são produzidos, enquanto 1 bilhão de pessoas não têm o suficiente para se alimentar. O ideal seria que a população tivesse alimento suficiente para se nutrir, já que o mundo produz 17% a mais de comida do que 30 anos atrás. Vamos ler as opções. Opção A. Enquanto alguns consomem muito, outros não têm o que comer. Opção B. A distribuição de alimentos decresce e os índices de fome aumentam. Opção C. Houve um aumento na produção de alimentos, mas a fome ainda é um problema mundial. E opção D. Embora a quantidade de comida jogada fora cresça, o número de pessoas famintas permanece igual. Neste caso, a opção C reflete a contradição que o texto indica, como acabamos de verificar. Esta é a resposta certa. Gostaram de fazer esse trabalho? Continuem estudando conosco, fazendo os exercícios dos livros, consultando a nossa página oficial no Facebook, fazendo os simulados e assistindo aos vídeos que fazemos especialmente para vocês. Em caso de dúvida, entre em contato com a gente através do Messenger. Bons estudos e see you soon!